Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Finalmente de volta aqui no canal Desmentindo. Antes de falar qualquer coisa, deixa eu explicar por que eu fiquei, acho que um mês sumido, né? Mas, dia 7 de abril entrou meu último vídeo no ar, ok? No dia 7 de abril, eu programei ele no dia anterior para entrar no dia 7. E no dia 7 de manhã eu recebi uma notícia aqui de que o rim que eu estava esperando para fazer transplante tinha chegado lá em São Paulo. Então, dia 7 de abril, enquanto o vídeo estava sendo subido aqui pelo próprio YouTube, como estava programado, tornado público, eu estava pegando aqui um avião aqui do Rio, fui para o hospital em São Paulo. Então, na noite do dia 7 para o dia 8 de abril, eu estava sendo submetido à cirurgia de transplante renal. Com isso, eu fiquei uns 15 dias hospitalizado até o dia 24 de abril, mais ou menos. Daí eu ainda fiquei em São Paulo mais um período para ficar fazendo consultas e exames e tal, presencial com a equipe médica de lá, do Hospital Samaritano de Genópolis. E agora eu estou aqui de volta ao Rio, já tem alguns poucos dias, e eu voltei agora ao canal para falar do que eu sempre falo, desmentir pessoas e tal. E claro que eu não podia deixar de voltar com o meu mentiroso favorito, que é o Nando Moura, que também ficou um tempo afastado aí. Ele disse que ele não recua, ele recarrega. E aí ele voltou com esse estilinho aí de Gandalf de Madureira, né? É o mago de Nova Iguaçu. Então ele tá com esse estilo aí, né, de velho mentiroso. E vamos ver qual vai ser a besteira que ele vai falar agora, né? O título do vídeo é o Léo Lins, mas a gente sabe que o Nando Moura, ele começa a falar de um assunto, ele arranja um gancho do nada para falar de outro, e do nada ele vai falando de outro, porque assim ele não consegue mentir sobre uma pessoa só. Nando Moura, ele tem que espalhar mentira sobre diversas pessoas. Então ele provavelmente vai falar do mentiras baboseiras e lorotas e aquela eterna ladainha do fundão eleitoral. Vai falar alguma coisa do Lula, dizendo que, claro, que o Lula é responsabilidade do Bolsonaro, é fruto do Bolsonaro. Então é isso que deve ser o vídeo dele. Vamos ver aqui. Com 30 segundos de vídeo ele já deve começar a mentir. Nós vamos falar a respeito do Léo Lins, que foi condenado a 8 anos de cadeia em regime fechado por contar piadas em cima de um palco. Nós vamos falar também a respeito do MC Pose. Ele próprio se considerou de uma facção criminosa, o Comando Vermelho, e ficou nessa ala na cadeia. E logo em seguida já estava solto. Nós vamos falar também a respeito dos membros do MBL, que agora defendem em seus congressos... Claro que ele vai falar do MBL. Ele não consegue, né, deixar de falar do MBL nem do Bolsonaro e um pouco do Lula, né? Tortura, pena de morte, para tentar trazer para si algumas daquelas viúvas do bolsonarismo. E nós vamos falar também do quanto é injusta a justiça brasileira. Pois muito bem, antes de começar esse vídeo, verifiquei a sua inscrição. Tenho certeza que você não é inscrito, tá? Ou o Google te desinscreveu, verifiquei. Verifica a inscrição no meu canal aqui, no canal Desmentindo, tá? Que é um canal muito mais sério. A inscrição do Nando Moura, você confere lá. Se você tiver inscrito, aperta o botão para desinscrever lá, beleza? A defesa do Léo Lins soltou uma nota à imprensa. A defesa do humorista Léo Lins recebeu nessa presente data, com surpresa, a publicação que lhe impôs pena de 8 anos, 3 meses e 9 dias. Você não precisa gostar do Léo Lins. Isso aqui é pena para homicida. Isso aqui é pena que às vezes nem estuprador seguido de morte pega, tá? De reclusão em regime fechado, além do pagamento de R$ 303.600 a título de danos morais coletivos. Trata-se de um triste capítulo para a liberdade de expressão no Brasil, diante de uma condenação equiparada à censura,
Ver um humorista condenado a sanções equivalentes a aplicadas como crime como tráfico de drogas, corrupção ou homicídio por supostas piadas contadas no palco causa-nos profunda preocupação. Esse país aqui, meu irmão, já há muito tempo é uma esculhambação sem limites. O fato das pessoas levarem você a sério é uma prova disso. Continuando. O cara que divulgou o cassino pediu 103 anos de cadeia para mim, não foi? Vocês viram as audiências. Lá vou eu ter que defender Felipe Neto. Assim, é patético, é um argumento patético do Nando Moura aqui. Por um motivo muito simples. A justiça, para a justiça, você pede o que você quiser. Você pede até mesmo os direitos mais absurdos que você conseguir imaginar. Já teve gente que processou Deus na justiça, Deus. Então, não é uma esculhambação o Felipe Neto pedir 130 anos de cadeia para o Nando Moura. Não é. Seria se de repente a justiça acatasse, mas ele pode pedir o que ele quiser. Ele pode pedir as coisas mais estapafúrdias que ele conseguir imaginar. Isso não é esculhambação. A esculhambação começa a partir da decisão do juiz, do que o juiz decide. O pedido de uma das partes não é esculhambação com a justiça. A parte vai pedir os maiores absurdos. É normal, é do jogo. Agora, se o juiz vai acatar ao arrepio da lei, é outra história. Apesar desse episódio, mantemos plena confiança no Poder Judiciário Nacional, que tantas vezes tem sido acionado para garantir direitos e liberdades individuais. Isso aqui é protocolar de toda defesa, de todo advogado, mas eu não tenho confiança no Poder Judiciário Nacional já há muito tempo. A defesa informa que interporá o competente recurso de apelação e confia que essa injustiça será reparada em segunda instância. Agora, se não for, se ele for condenado em segunda instância, tá, e negarem o habeas corpus dele, ele vai ficar 3 anos, no mínimo 3 anos, em regime fechado. Tá falando merda. Primeiro, não tem habeas corpus, ele vai ser negado. Se for aceito o recurso, é reforma da sentença, não tem nada de habeas corpus, é reforma da sentença. Se for aceito o recurso, a sentença é reformada, ok? E aí ele fica livre porque a instância superior, vamos chamar assim, corrigiu a sentença da primeira instância, tá? Segundo, se ele for condenado na segunda instância, acabou para ele? Não. No Brasil, você vai recorrendo até o STF, sem entrar no mérito se o STF vai conceder ou não vai conceder, mas no Brasil você vai recorrendo até o STF. Então você passa do tribunal, você já... Aí eu acho que da segunda instância você já parte pro STJ, e do STJ pro STF. Salvo engano é assim. Então, o que vai acontecer aqui não é concessão de habeas corpus, é reforma da sentença, é outra coisa. Nando Moura podia, né, ter um irmão advogado, podia consultar o irmão antes de falar uma merda dessa. Em uma cadeia por contar piadas num palco de stand-up. Isso é absolutamente absurdo. Enquanto isso, MC Pose é preso, se considera de uma facção criminosa, né? Aparece lá o Uruan sambando em cima do ônibus e tudo mais. Agora já acabou tudo, já está solto, já está respondendo em liberdade. É curioso que o próprio print que o Nando Moura coloca no ar ali, ele tira rapidinho, mostra que o tal do MC Pose, e aí isso é discutível, que o tal do MC Pose, ele diz que foi do crime, que ele não é mais do crime, que as músicas que ele fazia, que fazem apologia ao crime, ao Comando Vermelho, seriam músicas antigas, que ele não canta mais, não faz...
E aí caberia, se o Nando Moura tivesse o mínimo de honestidade e tivesse o mínimo de cérebro, caberia ao Nando Moura tentar mostrar que o MC Pose hoje é membro de uma facção criminosa e que hoje ele está fazendo apologia e que essas letras não ficaram exatamente no passado. E aí tem aquela questão do formulário que ele preencheu, e aí dizem o seguinte, que ele foi criado em área do Comando Vermelho, que ele foi criado tendo amigos que ainda fazem parte da facção, etc. Então, que se ele fosse marcasse qualquer outra opção, ele seria morto pelos companheiros de cela. Mais uma vez, caberia a alguém que está disposto a enfrentar esse assunto a mostrar que essa afirmação é falsa e que ele marcou a opção Comando Vermelho porque sim, ele é ligado à quadrilha. Também é interessante notar o seguinte, em um post do Alan dos Panos, canal que eu gosto muito aqui no YouTube, ele mostra algumas dessas incoerências da justiça brasileira. Olha só, de novo, o Nando Moura, ele abre eu falo isso aqui sempre, ele abre uma pasta, uma imagem, isso aqui, milimetricamente recortado. Ele não vai abrir a reportagem do Sérgio Cabral no navegador que ele usa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele não abre. Eu abro aqui o navegador que eu uso quando eu quero mostrar as coisas. Está tudo separado lá em abinhas. Mas tá lá. O Nando Moura, ele não toma risco. Entendem o que eu estou falando? Ele não toma risco nenhum. É tudo muito milimetricamente cortado. É tudo pensado assim para não ter o menor risco de você olhar para a imagem e falar, isso aqui te contradiz. Qualquer outro corre esse risco. Você pode falar do Kim Paim, você pode falar do Arthur Duval, você pode falar, de repente, dos blogs petistas, de quem você quiser. Eu não lembro um agora que não tome risco, igual o Nando Moura faz. Brasileira. Sérgio Cabral, condenado a 400 anos por corrupção, posta dicas de cinema em Sextou na Piscina. Tá se divertindo pra caramba, Sérgio Cabral. Aliás, um dos fatos mais importantes da política recente do Brasil foi a prisão de Fernando Collor de Mello. Ficou preso só alguns dias, esse bandido que lesou todo o povo brasileiro, e agora está curtindo em uma mansão milionária. Aqueles que deveriam cobrar ficaram quietinhos. Você viu que as felinas, o MBL, simplesmente passou por cima disso. É como se não tivesse acontecido. Mas qual é a obrigação, seja do Bolsonaro, seja do MBL, seja de quem for, de ficar comentando prisão de Collor? Porque ele vai ficar em prisão domiciliar. O Marcelo Odebrecht também ficou em prisão domiciliar. É uma prática, infelizmente, comum no Brasil. Você é contra o Collor ficar em prisão domiciliar? Ou você é contra que pessoas, muito ricas fiquem em prisão domiciliar? Por que você não sugere, então, uma alteração na lei que impeça esses caras de ficarem em prisão domiciliar? E outra coisa, pessoas como Collor, como Roberto Jefferson, alegam problemas de saúde como razão para não ficar em prisão comum. Como é que você responde a essa alegação da defesa de um desses bandidos? Como é que você trata isso? Porque o Collor vai chegar, eu sou idoso, ele e eu tenho problema de saúde, eu preciso ficar em casa para me tratar. Como é que você vai responder a isso? E se o documento que ele apresenta, o laudo que ele apresenta é verdadeiro? Você vai dizer, seu lado é verdadeiro, mas você vai para a cela comum? Como é que funciona isso? Você sabe por quê? Chama-se alianças políticas. Hoje são os caras que estão do lado de Michel Temer, são os caras que estão do lado de ACM Neto, de Ricardo Nunes, de Tarcísio de Freitas e qualquer uma dessas cadelas do bolsonarismo, caso chegue à presidência da República, qualquer um dos postes de Jair Bolsonaro, seja o filho dele, seja a mulher dele, seja Tarcísio de Freitas ou qualquer um que seja, que hoje eles lambem as botas, a primeira coisa que eles vão fazer, sabe o que vai ser? Dar anistia a Jair Bolsonaro para tirá-lo da cadeia. Vale muito mais uma subprefeiturazinha, né? E você achando que a expulsão de Bétega foi por causa da não denúncia de um merdinha que ninguém nem sabe o nome.
Então ele já está fazendo uma ligação aqui, MBL e Bolsonaro, sendo que o MBL dá porrada no Bolsonaro o dia inteiro, né? O dia inteiro o MBL dizendo que tudo que acontece no Brasil é culpa do Bolsonaro, querendo destruir a carreira do Bolsonaro para pegar o vácuo de poder ali, e o Nando Moura solta uma dessa baseada em nada. Os gabinetes são de comando total e absoluto de Mamãe Falei e Renan dos Santos. E ai daquele que não usar os seus assessores para assassinar a reputação de quem tiver que assassinar, tá? Se você não assistiu MBL Missão Mamata e MBL Farsa Autoritária, você não vai entender nunca. Você tem aqui, ó, MC Pose. E aí, tem uma outra coisa. O MBL, assim como os bolsonaristas exigem, ele está exigindo que, se você foi eleito por nós, você tem que agir de acordo com as nossas premissas. Você não vai ter liberdade de, uma vez eleito por nós, você não vai ter a liberdade de contrariar os nossos valores aqui. Tudo bem que algumas pessoas lá do bolsonarismo, como os Zóio Verde, vão muito além disso, né? Mas tem uma questão aí sim de fidelidade partidária, e que o Renan Santos, assim como o Zóio Verde, ele extrapola essa questão da liberdade partidária, mas o que o Nando está querendo é que, é o outro extremo da coisa, é você se eleger, por exemplo, pelo partido do MBL, ou se eleger como sendo membro desse movimento, ou se eleger como membro do bolsonarismo, do petismo, etc., e você ter liberdade total e absoluta para contrariar as diretrizes daquele grupo que foi responsável pela sua eleição. Não dá para ir nem para um extremo nem para o outro, tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter uma fidelidade partidária, sim, aos valores que aquele grupo que te ajudou a ganhar a eleição professa, claro. Votar com a orientação do partido também, mas também não ser completamente submisso, como exigem lá o Zóio Verde, como exige o Renan Santos, e etc. Então, você tem que andar num certo equilíbrio entre os dois. Pose do Rodo é solto após 5 dias preso e responderá em liberdade as acusações feitas por ele. Tá ele aqui, ó, com um fuzil do tráfico de drogas. Vai lá, liberdade e tudo mais. O problema do Pose do Rodo é que o Pose do Rodo não foi julgado ainda. Essa prisão foi preventiva. A polícia entendeu que ele não atrapalha as investigações, então o Pose do Rodo não foi julgado ainda. Ele tem que ser julgado, sim, tem que ser preso, mas julgado ele não foi. Então não dá para comparar. O Léo Lins foi condenado agora em primeira instância. O Pose do Rodo nem teve julgamento. Então como é que você vai comparar duas situações completamente diferentes? Léo Lins é condenado à prisão por falas preconceituosas. Defesa alega condenação equiparada à censura. Decisão da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o artista após vídeo de um show de 2022 ser publicado nas redes sociais. Meu irmão, que país que nós vivemos, hein? Tá prestando atenção no Mata Mosquito, porra? Presta atenção no vídeo, cacete! Acorda, animal! E a inscrição? Tô falando para você. Você não está inscrito nesse canal. Alguns são considerados bandidos sendo inocentes. Outros são considerados inocentes sendo bandidos. Agora imagine... Cara, ele acha mesmo que ele tá igualzinho o Gandalf? Em Madureira ele pode estar parecido igual... Pode ser que em Madureira alguém ache ele igual ao Gandalf, né? O Gandalf lá de Madureira. Né? Se o camelô de Madureira conseguir ganhar algum dinheiro em cima disso aqui, ele vai dizer, é o Gandalf mesmo. Mas fora isso, irmão... Se você pudesse dar a alguém o poder de fazer o que quiser com alguém que é considerado bandido. O Gandalf nos ensina uma preciosa lição que baliza não... Ah, puta que pariu, agora que ele tá com cabelinho branco, ele vai divulgar pensamentos do Gandalf, porque ele tá certo. Puta que pariu, cara, puta que pariu. Não é que o nível baixou, o nível do Nando Moura desabou. Não só o pensamento conservador, mas o pensamento cristão também.
Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muito sábios não conseguem ver os dois lados. Há pouco tempo atrás, Mamãe Falei estava tratando um carregador de batatas de feira menor de idade como um criminoso e dando a entender à sua própria audiência que ele merecia não outra coisa senão a própria morte. Merecia morrer, porque falou meio enrolado, porque tinha aqueles trejeitos culturais das classes menos favorecidas do Brasil e que são inoculadas por funk e bestialidade 24 horas por dia. Mamãe Falei insinuou para a sua audiência que ele merecia não outra coisa senão a morte. Agora nós vamos ver... Eu não vi esse caso, não sei do que se trata, não vou comentar. Como o discurso do MBL tem se modificado para encantar viúvas do bolsonarismo e defendem agora a institucionalização da tortura e também a morte. Vamos ver. Eu acho que é o seguinte, brother, antes inclusive da gente falar de prisão, que eu acho que sim, a gente tem que construir uma prisão estilo Secote mesmo, igualzinho lá. Cara, iluminação 24 horas por dia, cama de concreto, e é isso aí. O negócio tem que ser humilhante, o negócio tem que ser degradante. Exatamente. Eu acho que aqui, cara, a gente tinha que institucionalizar, inclusive, a tortura a esses caras. Se o micro-ondas funciona pra vítima que não pagou lá, o traficante, ou sei lá o quê, por que não funciona pro criminoso organizado? E se a gente organizasse o seguinte, brother, nós vamos fazer demonstrações públicas de tortura a líderes faccionados. Aí eu quero ver o cara falar, não, agora compensa entrar no facção. Não, não compensa, irmão, porque senão você vai pelo micro-ondas mesmo. Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. Eu acho que isso seria uma medida que, em pouquíssimo tempo, faria com que os índices de criminalidade baixassem absurdamente. Pois bem, eu acho que a chave dessa discussão de hoje é: cansamos de buscar a paz. É uma mentira que a gente está aqui para buscar a paz. Nós queremos a guerra. Nós precisamos de uma guerra. Nós precisamos prender e matar os líderes das facções criminosas que fazem que nós sejamos eternas vítimas. E às vezes falar isso soa absurdo. Eu peço desculpa para as autoridades por falar isso aqui. Mas nós precisamos prender e matar as lideranças do crime organizado. Há pouco tempo atrás... Ele está falando de liderança de crime organizado. Outra coisa, matar em que contexto? Ele está falando igual aquele cara lá do ônibus, né, que sequestrou a professora, sequestrou o ônibus e tal, e foi morto dentro do camburão? Ou ele está falando de matar em combate, quando o cara está atirando na polícia, a polícia atirar para matar? Que se for no contexto da polícia estar em combate atirando para matar, eu concordo. Porque aí o cara é matar ou morrer. Agora, se ele está falando, igual o caso do ônibus lá, acho que era 157, que mataram o cara dentro do camburão, aí eu sou contra. Que não é função do Estado matar o cara que já está preso e algemado sabe, completamente dominado. Eu me lembro que o MBL foi alvo de uma acusação injusta. Trataram eles como crime organizado e Renan Santos como líder de facção. Alguns membros foram presos. Imagine se, durante a prisão, um grupo de policiais bolsonaristas fizessem com vocês, ou com membros do MBL, aquilo que hoje vocês pregam como sendo justiça. Isso não tem nada a ver com justiça. Absolutamente nada a ver com justiça. Mas tem a ver com mitagem e querer votos de viúvas do bolsonarismo. Se a gente não discutir a sério pena de morte e prisão perpétua, que são duas coisas que hoje, por cláusula pétrea, a nossa Constituição proíbe, a gente vai continuar no estado de guerra civil que a gente vive hoje. Mas vamos ver aqui
o Mamãe Falei insinuando que um carregador de batatas... O Nando Moura, ele confunde de propósito duas ideias aqui. O Renan falou de facções amplamente conhecidas, definidas como facções, que são historicamente facções como o Comando Vermelho, o PCC, etc. E o Nando Moura está dizendo, então alguém pode considerar vocês uma facção e matar vocês. Não, não é assim. Não é qualquer um que seja acusado de formação de quadrilha. São grupos históricos e faccionados, conhecidos historicamente como facções, como o Terceiro Comando, Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital, os Amigos dos Amigos daqui do Rio. É disso que o Renan Santos está falando. Por mais que eu ache o Renan Santos um verme desonesto, o que ele está falando é completamente diferente do que o Nando Moura está falando. Você vê que o Nando Moura, ele mente sobre toda e qualquer pessoa. Né? Trabalhador deveria morrer porque ele fez um julgamento assodado a respeito do seu sotaque e da sua preferência musical por ser muito ignorante. Vamos lá. Acha, mano, da prisão do Pose do Ouro. Porra, é segredo, né, pai? É aqueles que é o Pose do Ouro, eu sei que que pau, o cara é nosso chefe, não tem segredo, né, irmão? É o Pose do Ouro. Pausa aqui, ó. Com certeza, como eu sempre falo, um futuro neurocirurgião, né? Você tá vendo aí um pianista clássico, você tá vendo um violinista lírico, você está vendo aí uma pessoa de altíssima capacidade cognitiva, que quando perguntado sobre um membro de um crime, de uma facção de crime organizado, não é segredo ainda, nosso chefe, não é segredo ainda. Fala pra mim assim, vamos falar uma verdadezinha aqui. Quero que vocês prestem bastante atenção agora. O que deve ser feito com esse cara? O que deve ser feito com esse cara? O que esse... Me fala assim, numa boa. No que esse cara ajuda a sociedade? No que esse cara é produtivo? No que esse cara é virtuoso? Deixa eu perguntar para você, que talvez não seja tão ignorante quanto o Mamãe Falei. Você sabe quem são as pessoas na história que tiveram exatamente o mesmo discurso que o Mamãe Falei tem agora? Vocês sabem quem são? Sei, Nando Moura, eu sei a equivalência que você está fazendo, e essas pessoas que você tá citando matavam minorias inocentes, não necessariamente minorias, mas matavam grupos de pessoas completamente inocentes, que não representavam risco real à sociedade. E o Mamãe Falei está falando de um sujeito que está ali fazendo apologia a alguém que parece ter ligações com o Comando Vermelho, fazendo, né, uma defesa, uma apologia, chamando de chefe alguém que a polícia está investigando exatamente se tem ou não tem ligações com o Comando Vermelho, e cuja esposa foi denunciada exatamente por lavar dinheiro do Comando Vermelho. Então, assim, uma coisa é você pegar esse discurso e usar para botar uma mulher inocente numa câmara de gás, e outra coisa é você usar esse discurso para matar alguém que você sabe que vai empunhar um fuzil e ameaçar sua família, ameaçar você, roubar seus bens, sabe, que mata pessoas inocentes o tempo todo, que vive do tráfico de drogas, que vive de uma atividade criminosa, que vive de uma atividade que custa vidas. Eu não estou nem falando das pessoas que morrem por droga, mas das pessoas que são assassinadas, seja policiais em confronto, sejam pessoas inocentes que, de alguma forma ou de outra, eles consideram que devem morrer, como já mataram um trabalhador porque acharam que era informante da polícia, ou era informante de outra facção.
Então, tem um abismo aí. Tem um abismo. Essa equivalência que você está fazendo não vale, não. Imagina uma semana com esse cara. Imagina uma semana com esse cara. O que uma semana com esse cara produz? Fala. O que ele faz da vida desse cara? Qual o valor que ele agrega para a sociedade? Fala para mim. Vou perguntar mais uma vez para você. Quem teve exatamente o mesmo discurso na história da humanidade? Aí depois ele descobre que o cara não só era de direita, mas o cara também era fã e admirador do Arthur Duval. E ele estava lá carregando, trabalhando, carregando batata na feira. Tratei o cara como um bandido. Tratei o cara como um criminoso. Imagina se fosse um policial ao ver esse moleque próximo a uma cena do crime. Vocês do MBL dariam um aval pro policial fazer o quê? Hein? Segundo você mesmo? Segundo vocês mesmos, seus vagabundos? Né? O posto do Rodo é meu chefe. Lá vem. Mais um criminoso. Mas não. O policial, se vê alguém próximo a uma cena do crime, ele não vai simplesmente atirar em razão do estereótipo do sujeito, se o sujeito não estiver armado. Então, se eu estou passando do lado de um cadáver que acabou de ser alvejado, eu vou tomar um tiro no meio da testa? Ou não vou tomar porque eu sou branco? Não é assim que funciona. Vai ter um monte de gente do lado do cadáver ali na hora depois da morte. A polícia sabe que nem todo mundo ali pode ser considerado suspeito. E a polícia dificilmente vai atirar com um cara que está desarmado, sem camisa, porque ele está ali perto. Não! Vi um corte. Um corte não. Vi essa mensagem aqui. O cara que ele zoou era de direita. Aí o cara manda assim, e gostava do Arthur, o cara humilhou o mano. E aí depois assim, chega a dar dó do cara trabalhando de boa e o Arthur vem chamar ele de bandido. Eu falei, peraí, como assim o cara trabalhando de boa? E aí eu vi Você percebe, seu demente, que muitos dos policiais fazem a mesma coisa? Porque passam uma rotina extremamente degradante, extremamente extenuante. E na hora que chega lá um cara que não é criminoso, nem porra nenhuma, só fala torto, só não tem cultura de porra nenhuma, tem a cultura da bestialidade dentro da favela. O que eles fazem? Esculacham o cara, às vezes torturam o cara e às vezes matam esse cara, sumariamente. Como você insinua no seu vídeo que quer que aconteça isso com o cara, que ele morra. É isso que você pensou, é isso que você jogou para sua audiência, seu vagabundo. Esse vídeo aqui, que acabaram de me mandar, eu vi agora, inclusive foi o tempo de eu chegar em casa e gravar esse vídeo aqui. Dá uma olhada aqui. Aí, ó, menor, a importância do menor pra sociedade aí, Arthur. Aí, ó, esquece, filho, aí, menor aí, ó. Tá maluco, menor é vagabundo, não, a importância dele aí, rapaz. O cara carregando umas batatas na feira mesmo. Fala merda pra caramba, hein, Arthur? Nós vamos televisionar isso, nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando. Mas aqui ele está falando de quem é faccionado. Aí o Nando Moura pega esse corte como se o Arthur estivesse falando do carregador de batata ali. De malandrão aqui no Brasil. Em que eu visse o erro que eu cometi para agradecer vocês dois e compensar o meu erro. Fazendo o quê? Não sei, vamos combinar. Eu troco uma ideia com esse moleque, cara, ponho ele numa educação financeira, a gente vai dar um... Você põe ele numa educação financeira? É? Você que divulgou o Atlas Quantum, um dos maiores golpes de pirâmide que o Brasil já viu. O Rafael do Ideias Radicais já falou disso. E o Arthur não foi divulgador da Atlas Quantum, por mais que eu não goste do Arthur. O Rafael do Ideias Radicais explica muito bem isso aqui. Ele fez um vídeo que ele citou, que ele colocou as moedas lá, mas acho que ele não fazia propaganda recorrente da Atlas Quantum. Ele fez um vídeo, botei meu dinheiro lá, vamos ver o que acontece. Então, mas na cabeça do Nando Moura, o sujeito não poderia ter falado o nome da Atlas Quantum em nenhum momento da história, sob nenhuma circunstância, exceto, claro, para denunciar. Que lesou centenas de milhares de pessoas em bilhões de reais. E quando falaram a respeito disso, você tirou o vídeo do seu canal, não alertou a sua própria audiência e ainda disse, o meu dinheiro eu já tirei. É que esse garoto, ele não tem estudo,
ele não sabe falar direito. E assim, repara que o vídeo do Léo Lins, a parte do Léo Lins teve poucos minutos, né? Teve 1, 2, vamos contar aqui, 3. Aqui já chegou no Sérgio Cabral. Ó. Olha aqui. 3 minutos. No 3h48, o Léo Lins não durou 4 minutos, tá? O Léo Lins não durou 4 minutos. Esse é o nível do Nando Moura. É assim que ele engana você, assim que ele engana as pessoas. E, enfim, continua sendo um verme que sempre foi. E esse estilinho aí, Gandalf de Nova Iguaçu, esse Gandalf da Baixada, não engana ninguém. Valeu, até a próxima e tamo junto.